Como os elementos astrológicos participam do bem e mal humano. O livro astral da causa das doenças. Já falamos em Duat ou Tuat egípcio, que é um compartimento, uma região do astral superior. Ali tem todas as causas daquilo que é causado por emoções. Também temos no plano mental uma biblioteca em que, ao acessarmos, entendemos os resultados de pensamentos. Mas vamos começar primeiro com o primeiro título. Onde entram os elementos astrológicos? Não os grosseiros, apesar dos grosseiros fazerem parte de nossa constituição orgânica. Os elementos astrológicos, ou seja, o espírito desses elementos, a inteligência por trás disso, que a tudo movimenta, para termos essa realidade acontecendo, está muito mais adentro. E é precisa muita ótica para entendermos por que o elemento grosseiro vai se comportar de certa maneira. Vamos pegar algumas doenças em que a própria ciência se atrapalha na hora de explicar profundamente. Vamos pegar o diabetes, vamos pegar a herpes zoster, aquela que raramente deveria se instalar num ser não positivo. Aquele que ele não tem diagnóstico de SIDA ou AIDS. Vamos também pegar a leucemia, tumores na área da garganta. Inclusive, essa coisa desastrosa do homem estar sempre sendo arrastado por eventos climáticos. Vamos fazer aí uma colcha de retalhos e tentar costurar cada coisa em seu lugar. Por exemplo, a diabetes, excessivo açúcar no sangue. O pâncreas não dá conta de tamanha energia. Mas vamos avaliar bem profundamente isso, não como clínicos corriqueiros, mas sim com a consciência. Vamos dissecar isso. Diabetes sendo excesso de doçura no sangue, podemos dizer assim. O que a natureza está querendo te dizer? Da mesma forma, quando você pega as cores das coisas que servem de alimento para o homem, você, se for estudar quimicamente, você verá a relação. O vermelho do tomate, a vitamina C, está indicando o quê? É a mesma cor do sangue. Ah, mas isso aí é muito óbvio, isso é coisa que uma criança, viria observar isso. Não. A natureza ela é econômica. Ecologia. Usamos isso na finança, a gente sempre fala aqui nesses vídeos. Esses vídeos são apenas para autoconhecimento. Se você se autoconhecer, você terá mais facilidade, pelo menos em entender. Aí você vai poder escolher entre aceitar ou reagir. Então vamos voltar para a doença. Diabetes. Como pode o próprio organismo lutar contra ele mesmo? A diabetes é declaradamente excesso de açúcares. Açúcar é aquilo que dá leveza às coisas. A hipertensão já é o contrário. Nós vamos falar sobre isso. Mas não vamos atropelar. A diabetes é causada por excesso de doçura, não apenas sanguínea. Não é apenas um desajuste orgânico.
um órgão específico que não quebra a molécula do açúcar. Isso tem a ver com o fator psicológico dessa ou outra vida. Sempre trazemos a outra vida como bagagem, porque se pegássemos todas as vidas, não sobreviveríamos um dia nesse planeta a cada nascimento, porque seria muita bagagem. E o nosso pequeno carro, esse corpo corruptível, frágil, não suportaria. Como não suportaríamos também toda a bem-aventurança do universo. Então são pessoas que nessa vida iniciaram engolindo sapos. Ou aquelas que por padrões religiosos, crenças, mantêm um padrão de comportamento contra a sua vontade essencial. Ah, mas nessa vida eu reagi, essa vida eu não deixei assim, mas você deve avaliar a outra, que é o resultado para essa ser o que é hoje. Então, pessoas muito doces. A natureza materializa isso. O plano físico é uma materialização do plano mental e também do plano sentimental. A hipertensão, que não foi colocada na lista inicial, mas pode ser ressaltada aqui, é o contrário. É pessoa que foi muito amarga, mas muito mesmo. Pessoa que nada estava bom. E a vida humana, ela exige não extremos, ela exige equiparação, equilíbrio. Nem só reagir, nem só omitir aquilo que você está sentindo. Então, a causa da diabetes é submissão. Seres que são subalternos a leis, à autoridade, fadadas ao medo. Medo de tudo, medo de falar, medo de qualquer coisa. E entre elas, um dos maiores medos que é a morte. A hipertensão é aquele revolto, é o contrário, nessa ou noutras vidas, perceba isso. Tanto que o ser fica agitado. Inclusive, uma pessoa hipertensa, ela não pode ser estimulada, ela não pode ser provocada, porque ela tende à reação violenta. Com ela mesma, com as coisas, né? Ela pode quebrar tudo dentro de casa, pode se ferir. Ela realmente ataca, ela reage, ela não fica calada para nada. Temos também o herpes zoster, que é uma causa muito parecida com o diabetes. Então, o que a gente pode avaliar é que esse mundo ele trabalha com inversão. Se o diabetes, vejam, o diabetes, ele sai para fora, assim como um sarampo, ele eclode. Tanto que tem pessoas que perdem partes do corpo. São pessoas que entregaram a sua vida para outros. Já em causas reativas, que formam novas doenças e novas vidas, o reflexo é interno. Tipo, a hipertensão, ela prejudica os órgãos internos. Ela não sai para fora, a não ser com uma reação, um comportamento. Já a herpes zoster é uma forma patológica de segurar impressões. Eu tive esse problema alguns anos atrás, né, devido a uns processos que aconteceram. Eu entendi o processo, nunca mais ocorreu. E acredito que não vai mais ocorrer, porque você entender o processo, o caminho de uma doença é como você pegar o bandido no flagra. Como ter câmeras. Câmeras não asseguram nada, mas evitam mais. Aquilo teme se manifestar. A doença vai temer se instalar assim tão fácil, porque você já sabe o processo que a barra.
Se você sabe que aquele sentimento, aquele pensamento causa aquela doença, você barrando o pensamento e o sentimento, aquela doença não tem combustível. Então ela foge diante da autoridade que você está tendo. Então o herpes zoster é simplesmente, ou literalmente, uma explosão nos terminais nervosos. Como dizia um médico para mim, seus terminais nervosos entraram em curto como se fosse uma tomada desajustada. Sim, eu era uma pessoa frustrada, eu não reagia, tímido, eu não colocava para fora. Agora, para algumas pessoas, calar vai ser saúde. No meu caso, é doença. Então, não somos iguais, apesar de semelhantes. O que serve para um, como atitude, não serve para outro. E a gente vê isso. Cada caso é um caso. Por isso que existe distintas áreas da própria medicina que se desdobra para cada caso. O tumor na área da garganta. É muito comum o político, já temos um aí passando por esse drama. O político ele costuma mentir. O político ele chega no poder, ele fica cego. Seu ego se inflama e ele, custe o que custar, ele quer sucesso. Passa por cima do povo. Por isso que hoje não confiamos em política. Por mais que tenha pessoas, sim, de ampla integridade, ainda ficamos com o pé atrás. Então o político, ele costuma mentir, ele está se autoconvidando a desenvolver problemas na garganta. Você sabe de quem eu estou falando. E essas coisas têm que ser faladas. Porque se não foram faladas, a gente não vai entender e vai continuar isso. Que pelo menos o entendimento a gente leve dessa vida. Entender a vida e a morte é viver com sorte. Porque daí você tem ferramentas para resolver, ou simplesmente, pelo seu poder de escolha, deixar-se desenvolver, esquecer, não reagir. Mas você tem que ter a noção de como fazer. E só com conhecimento. E conhecimento pode se tornar sabedoria. Saborear para saber. A febre também tem uma causa no descontrole dos fogos internos. Não adianta você, por exemplo, estudar psicanálise e lá te dizer que você tem uma fera íntima. Fera íntima, qualquer fera, só se resolve virando literalmente churrasco. Porque não adianta a fera ser identificada como fera e ela continuar invadindo seu latifúndio interno, a sua casa, que é você, seu corpo, que na verdade não é você, mas está em você. E costuma a sua casa ter seu cheiro, se nela dentro você permanecer. Então, enquanto você está dentro dela, ela vai tomar características suas. Algo peculiar, só seu, porque é a sua casa. Então, um medicamento, um conselho terapêutico, uma regra social vai ser apenas ração dessa fera. Não vai resolver essa fera, a não ser que ela vire prato. Então, essa fera, ela deve morrer no humano, porque já existe o reino passado animal, que deve ser preservado, mas não quer dizer que ele deve invadir a constituição humana. A natureza humana é humana. Ela não é angelical ainda e nem é mais animal. Esse é o equilíbrio que a vida humana exige. Essas doenças, todas elas têm um caminho. Elas têm um livro que as
cataloga, perdão, e exatamente no plano onde elas têm origem. Então o corpo ele conversa com você através dessas coisas. A própria a herpes zoster, que é rara em seres não positivos, é dita, né, por alguns entusiastas que foi promiscuidade dos pais. Eu discordo, porque isso não está escrito no livro cósmico. O que está escrito lá é que almas afins se atraem. É quase uma sessão espírita, eu já tinha falado isso em outro vídeo, quando uma mãe está aberta à geração. É como se ela evocasse. Numa sessão espírita você não sabe o que virá, mas geralmente verá afins, porque tem que ter código de linguagem. Para quem diz que a consciência não tem código, ela tem. Ela lê e coloca cada coisa no seu lugar. Não como uma criança, né, inocente que tenta colocar desesperadamente o redondo no quadrado. Isso não vai acontecer com a consciência. A consciência vai colocar exatamente as coisas onde se encaixam. Então, essa pessoa pode vir, claro que pode desenvolver, mas é porque aquela pessoa também já foi promíscua. Mas também pode não ter histórico nenhum, os pais serem puritanos, casaram virgem, como aconteceu comigo, né, com a minha família, e eu desenvolver herpes zoster, que nunca tive. 30 e lá vai quebrada anos sem nunca desenvolver isso, sem saber, inclusive, o que era isso, que para mim é uma coisa do universo dos soropositivos. Pego, desenvolvo, faço exames, bateria completa, não tenho nenhum motivo para isso, e descubro, através de um psicoclínico, que aquilo foi o acúmulo, coisa que eu já desconfiava. Eu não falava, não colocava para fora, né? Passei por muitos processos e não reagi. Então quem paga o preço é meus terminais nervosos, meus nervos. E meu abdômen se enche de erupções cutâneas, horríveis, dolorosas. Não queiram passar por isso. E eu fiquei preocupado, aí já vem a dúvida, nossa, o que está acontecendo comigo? Eu não sou soro positivo, eu não tenho históricos, né, de debilidade sanguínea. E me aparece esse mal, era o acúmulo. Quando eu descobri, por processos internos, que aquilo ali estava sendo causado por... Eu não usava a via da boca para me expressar, para colocar para fora aquilo, custe o que custar. Quem falou por mim foi os términos dos meus nervos. Então por isso você não pode, de maneira nenhuma, ser arbitrário de dizer quem deve calar e quem deve reagir. Nem o próprio médico, muitas vezes, não tem essa autoridade, por falta de conhecimento metafísico. Então perceba tudo isso, né? Começamos com as doenças. E agora, como a doença encontra portabilidade, viés para se instalar? Vamos entrar nos elementos. A própria desgraça da gente ser arrastado por fenômenos climáticos são pessoas que, né, estavam lá vivendo politicamente corretas, né, num padrão, rotineiras, plantando, vem uma enxurrada e arrasta todo mundo. O que é isso além de pessoas que já se deixam se arrastar? Por que não acontece com umas e acontece com outras? É de novo a questão da não reação. Se você fingir que você é zen, você está mentindo para quem? Você está preocupado com a opinião do outro, mas não com a sua saúde. Da mesma forma que você forçar ser reacionário, sendo que você era para permanecer como você veio, essencialmente, pacífico. Então percebam que há
poréns em tudo. Tudo tem positivo, que é passado, o neutro, que é o presente, e o positivo, que é futuro. Essas coisas têm que ser respeitadas. Você está vivendo isso, não essas coisas estão vivendo você. Pensamos tão inverso quanto esse mundo. Então vamos entrar agora nos elementos astrológicos. Vamos começar pela Terra, pela base. Pessoa que vem signo da Terra. Por que ela vem o signo da Terra? Porque ela pode ter sido independente da tônica, do elemento, do signo da vida passada. Ela andou acumulando. Ela andou se dedicando muito à matéria. Ah, mas como assim? Eu descobri uma vida passada minha, eu era do fogo. Aí que entra o que o astrólogo não vai te falar, como eu vou falar agora nesse vídeo. O signo do fogo com ascendência na Terra. Aquele que era para expandir, para brilhar, né, para iluminar a vida dos outros, acumulou. Agora ele nasce no signo solar da Terra. Agora ele vai viver, é como aconteceu no passado com o caso de um avô, meu avô paterno. Para você entender a causa das guerras e das pandemias. Meu avô sempre punia meus tios, meu pai, a não brigarem, acabar com essa concorrência, tudo da mesma família. Meu avô começava leve. Só que como eles não obedeciam, meu avô agora armou uma arena. Agora vocês vão brigar até cair. E se não cair, se não lutar até a exaustão, eu vou tirar a cinta das minhas calças. E vai ser pior. Aí quem vai agir com a ação sou eu. Eles simplesmente, depois de uma luta brutal, com alguns arranhões, o que acontece? Esse sangue lava, eles nunca mais brigam. É assim que é permitido existir guerras. Hoje guerras a gente só condena porque é permitido, a gente passou pela experiência. Gostamos de guerrear, a divindade deixa. Gostamos de nos vitimizar, a divindade não impede de acontecer uma pandemia. Vocês percebem isso? Que como é acima realmente é como é abaixo? As realidades se repetem. Apesar que Deus não repete figurinha nem joga dados. Mas ele é observador. Então, ele nos mima fazendo a nossa vontade. A gente gosta de guerrear e gostamos de nos vitimizar, né? Nos sentirmos, né, coitados, para que deem atenção para nós. Então, a guerra e a doença são realidades como presentes de pai para filho. Então, voltando à explicação dos elementos, vamos nos deter novamente no signo da Terra. Então ele vem, vamos dizer que ele foi um água apegado a acúmulo, ou ele foi um fogo que não iluminou, a água não fluiu e o ar não pensou. Ele vem como signo essencial da Terra. Claro que ele vai vir com uma outra ascendência, talvez inclusive terra a terra. O que esse ser precisa? Ele precisa, como terra, como mais material, mais pé no chão, psicologicamente. Ele precisa da fluidez de uma água. Ele precisa da clareza de um fogo e do raciocínio de um ar. Então ele não pode ser individualista. Vamos pegar agora a água. A água ela não precisa do terra, apesar de ser par. Mas o que ela precisa? O aquecimento, energia desse fogo, que é a mesma energia que o terra precisaria, e precisa
do soprar do ar, para que se movimente, troque águas. O fogo, o que ele precisa? Dentro dessa escala de evolução, cada elemento tem o seu grau de evolução, a verdadeira iniciação cósmica. O fogo, ele precisa do refrescar do ar para se equilibrar, porque senão ele vai queimar, ele não vai acalentar. Então isso seria extremista da natureza dos elementos. Então por isso que eles estão divididos entre 4 para se equilibrar. Então vocês conseguem agora entender o que está fazendo os elementos participando do bem e o mal humano, ou seja, da saúde e da doença. E são porta-habilidades para doenças. Por exemplo, o signo da Terra, independente de qualquer ascendência, porque o que é mais importante no sistema é a estrela, é o Sol. O comportamento daquilo que orbita esse Sol é irrelevante perto do poder desse Sol. Então, seu signo solar é seu comportamento essencial. Se você teimar com isso, você gera doenças no corpo físico, porque o corpo físico ele é persona, é onde deve passar o som. É a mesma coisa. Se você colocar o som muito alto dentro da sua casa, totalmente fechada, e você não quer que ninguém ouça, você estourará necessariamente as suas vidraças. Ele vai passar. É como o ar arroga, e ele usa o som, usa o ar para se propagar. Então vocês percebem todo esse caminho, todo o conhecimento que isso traz, se vocês prestarem atenção nessas coisas. Então não há uma solução a não ser a compreensão. Se eu sou de terra e eu sou muito conservador, conserva psicológica, eu não me esforço, eu não tento, apesar de o signo da terra vir com corpos, né, resistentes, eles procrastinam. Os da água também. Os do fogo agem demais e os do ar pensam demais. Se você pegar esse caminho dos ratos, das migalhas, você deixará de dar migalhas e os ratos irão embora. Morrerão de inanição. Ou você vai ter prejuízos em ser muito aquilo que o elemento está falando, ou terá ainda mais problemas, e isso vai se ver acontecer quando você renegar qualquer comportamento essencial. Aí eu vou pegar de novo o meu caso, de não sendo soro positivo, desenvolver herpes zoster. Eu sou do signo do fogo, eu vim para iluminar, eu vim para falar, para expor, compartilhar. Compartilhar é meu medicamento hoje. Eu mudei. Eu estou usando o meu fogo não para queimar, e sim para acalentar. Iluminar, esclarecer as mentes alheias. O problema está resolvido. Eu mesmo fui o meu salvador. E quem dera todos pudessem fazer isso. Economizariam muito e aproveitariam todo o tempo de vida. Analisem esse vídeo e coloquem nos comentários qual é a sua impressão. Paz reverencial a todos.